Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 539 e minguando até 751 dias, 7 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante. Blog diário de 539 com o título os quatro planos espirituais das palavras, parte 7, e com o subtítulo A Consciência da Palavra, parte 7. Eu estou dividindo este título em título e subtítulo para sinalizar e para que nós possamos compreender separadamente aquilo que nós estamos tratando, certo? De parte dela, conscientização, certo? A palavra ela começa no nosso interior, ela é um princípio de tudo aquilo que nós estamos relacionando socialmente. Entenda que, como que a gente pode entender isso? A palavra, né, olha só, é uma coisa espiritual, é da minha consciência, eu estou falando, eu estou movendo, eu sem o meu espírito eu não consigo mover esse corpo, sem o meu espírito eu não consigo fazer uma vocação. Então, veja que o que está no interior é uma consciência, é uma consciência que está falando, é um espírito que se faça igual a Deus, entenda? É uma consciência. Entenda o que eu quero dizer? Olha só, minhas mãos se movem pelo meu espírito, a minha voz, ela soa pelo meu espírito, certo? Aí o que acontece? Aí existe uma outra palavra, por exemplo, que nós não é o caso de eu estar falando do relacionamento, da palavra do relacionamento social, aquilo que eu entrego à minha sociedade, aquilo que eu relaciono, aquilo que eu permito o meu corpo emocional relacionar a outro corpo emocional. Existem várias formas de você relacionar esta palavra. Mas entenda que você é isso aqui, ó. Um princípio é o espírito, do espírito eu formo palavra, palavra eu formo vida e da vida eu formo um corpo e que não seja uma imagem, certo? Falando desse corpo emocional, nós temos um princípio que é a palavra é a nossa consciência interior, ele é um princípio de tudo que Deus vier a criar no seu paraíso, essa grandeza. Esses 3 últimos blogs eu estou mostrando a vocês os detalhes de tudo que Deus veio formando no seu paraíso, tudo que Deus está formando aqui no Cristo, a divisão do bem, do mal, bem especificado, tudo tranquilo, de fácil compreensão, né? Vocês absorvem isso, muito interessante, tudo que está sendo dito. É só vocês dedicar a aprender. Esses 4 últimos blogs que, né, esses 3 últimos que eu já produzi, né, esses outros 4 eu, né, eu acredito que ele está bem esclarecedor. Tenha atenção, certo? Para você ver como que se move tudo isso, essa grandeza, essa boniteza que Deus fez, entenda? Mas entenda que nossa consciência interior, ele é um princípio, ele é um princípio. Existe forma de você trabalhar isso para a sociedade, relacionar isso à sociedade. Mas até então você entenda que você é palavra, você é vida, você é corpo. Você é corpo emocional. Pronto. Entendeu isso? Você não vai ter complexidade para relacionar isso, entender que o princípio do homem é a sua consciência interior.
né, consciência interior. Nada que fica fora de você possa ser para você uma coisa que, né, que te dê consciência. Porque você, cada um de nós temos a nossa importância, temos a nossa consciência interior, que por isso Deus fez nós interior, consciência interior. Por isso que Deus fez nós consciência interior. Esse relacionamento social é uma possibilidade de um suposto relacionamento com toda essa grandeza de Deus e com todos esses outros que querem relacionar de nós. Se ela é uma possibilidade, ela existe chance de erro, não existe chance de acertar, ela existe chance de errar, existe chance de acertar. Não é 100% provável, ela vai mudando, ela vai alterando. Quando se trata de relacionamento social, nada é certo, ela se move no tempo com muita astúcia, com muitas mudanças de comportamento, de provações, de negações, de todas quanto é forma, de forma que para você desenvolver hoje uma consciência ao máximo possível, você tem que passar lá por baixo. Sabe aquela ideia de Jó? É assim, provando, sendo certo? Porque não é a questão de você, é porque o corpo emocional, ele tem que ser de uma certa forma, é trabalhado para que a sua consciência, a sua sabedoria, ela desenvolva. Por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? Hoje, esses dias eu estava falando com a minha esposa o seguinte: Pai querida, eu sou grata a Deus pelos meus pais, sou grata a Deus pela minha mãe, sou grata a Deus pela minha esposa, sou grata a Deus pela minha família e por tudo que eu vivi até aqui. Porque eu não ganhei dinheiro, eu ganhei consciência, eu ganhei sabedoria. E isso é grandioso. Eu entendendo isso, sabe? E falando com Deus, falo, Deus, Senhor é realmente incrível, né? Faz tudo certo. Aí eu vejo que essas provação não é nada comparado à grandeza, à sabedoria de Deus para que nos console no dia a dia, entenda? Hoje as coisas, né, ela vai ganhando essa complexidade, entenda? De relacionamento. Aí você vê, é gratidão, quando você passa ali por aquele processo e você vê, para onde que você está indo, você só agradece. Tudo foi certinho. O meu pai, minha mãe, tudo me educou da forma correta. Correta, porque o que acontece? Se eu tivesse uma soberba emocional sobre o poder econômico, eu não ia ter sabedoria, eu não ia ter conhecimento, eu não ia poder ser moldado, eu não poderia me recomeçar, porque a minha autoestima emocional estava elevada. Então, se eu venho lá de baixo trabalhando isso, eu consigo muito mais proeza, muito mais sabedoria, muito mais, né, que Deus apareça realmente para que ele possa manifestar. Existe processos sobre isso. Nada você vê que hoje é possível você ver dentro da sociedade que o dinheiro, o poder econômico, ele não nos traz uma incensa de sabedoria, né. Ele, de uma certa forma, ele deixa nós negado, porque isso não tem a ver com aquilo que nós precisamos de nos quebrar para se quebrar essa estrutura dessa imagem, trabalhar essa imagem na imagem, na sabedoria da imagem destrutiva, de você destruir, reconstruir um bom relacionamento social, reconstruir um relacionamento social, fazer ela remanescer de uma forma correta, entenda isso. Então existe processo para tudo, ou seja, existe fase de dedicação para você trabalhar isso dentro da sociedade, Deus vai evoluindo a consciência, vai trazendo isso de uma forma ou de outra, tudo é uma forma boa para que a gente possamos nos compreender de tudo. Mesmo da mesma forma que eu vi a Deus fazendo grandes coisas, né, sobre um conceito de sabedoria, eu entendo também que Deus fez a sociedade, aqueles que se permitiram a Deus, né, se realizar, eles fizeram tudo correto,
Por mais que as pessoas fiquem aí dizendo: "Ah, esse aí é negado, né, esse aí é isso, é aquilo", Deus fez tudo correto. Foi aquilo que nós precisamos de consciência, foi aquilo que nós precisamos. Cada um que está se movendo dentro da sociedade hoje, eu acredito que tudo é Deus, Deus que está fazendo, está destruindo, está quebrando tudo, está refazendo tudo. É Deus, Deus é maravilhoso. Entenda que a nossa consciência interior, ele é um princípio, ele fica preso dentro do nosso corpo, que passar de tudo então vai criar uma possibilidade, pode ser uma coisa certa, pode ser uma coisa errada, entenda isso? Entenda isso, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam trabalhar isso em vossas consciências. Não deixe de acompanhar tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Também deixo a abertura desse título para que vocês possam, começar Deus do título, saber do primeiro título, e aí você faz o trabalho continuado nas suas consciências. Não faça conclusões precipitadas, trabalhe isso, veja tudo que fora dito no Deus do princípio, como eu tenho dito aqui agora, né, faz o trabalho de conscientização sobre a repartição dos blogs. Os blogs estão evoluindo dentro desse canal do YouTube, eles estão evoluindo, faça esse trabalho de conscientização, ok? Também vou deixar na descrição do vídeo um blog referência, né, aquilo que for mais interessante. Nesse exato momento eu não escolhi, mas eu escolho, a partir do momento que eu escolhi esse blog referência, eu vou colocar na descrição para que vocês possam ter ele como referência, para que vocês possam eh, ver, né, o que fora dito, aquilo que é de mais explicativo, não que outros não sejam importantes, todos os blogs diários são importantes, ok? Vamos lá para a expressão livre é tudo aquilo que é é tudo aquilo que é formação de Cristo e é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos fazer a leitura e vamos nos expressar com a expressão livre sobre parte dessa leitura. Vamos lá. A consciência interage com o corpo emocional e que esteja presente no tempo. A palavra representa uma consciência deste corpo e que seja emocional. Esta consciência vai explicar a palavra vai explicar a vida vai explicar o corpo e que seja emocional. O corpo vai estar presente no tempo. Estas, Isto significa que a palavra da vida é a consciência. Esta consciência é uma ausência deste corpo e que seja emocional e que era emocional em vossos campos de origem, né? Sendo a glória de Deus, o poder de Deus, né? Tudo aquilo que ele fora criado. Sendo específico a glória do poder de Deus, né? Eu dei uma expressão, mas aqui já estava aqui, né? Só para vocês compreenderem. Sendo específico a glória do poder de Deus, sendo esta vida gloriado com Deus junto com o seu poder, e que dá a origem à vida que habitava no corpo em seu campo de origem. Isto explica que a palavra da vida é que se divide com o corpo emocional presente neste campo, sendo específico Cristo. Este corpo emocional é gloriado com Cristo e podendo ganhar uma transformação dependendo da postura política, social, representando uma coisa e outra dentro de sua sociedade, sendo que o espírito interage com a palavra interage com o espírito, formando uma consciência para este corpo emocional, de acordo com o tempo e o espaço de tempo de onde esta consciência interage o seu corpo junto à sua sociedade, explicando o tempo ausente para uma consciência interagindo com o tempo presente para outra consciência, certo? Ok. Vamos lá para a expressão livre, né? É muito interessante. Esse contexto é tudo que eu vier a ter dito nos últimos 3, né? Preparando as suas consciências para receber essa consciência. Por isso que eu digo que é muito interessante vocês fazer o trabalho de acompanhamento. Tudo que eu falo no blog anterior, ela vai abrindo consciência para que nós possamos entender do próximo blog diário. É sempre uma continuidade, tá?
Não deixe de acompanhar, certo? Faz o trabalho continuado em vossas consciência e vamos lá para a expressão livre. Esse contexto vai ficar muito explicativo. Vamos lá. A consciência interage com o corpo emocional e que esteja presente no tempo. A consciência interage com o corpo emocional que esteja presente no tempo. Hoje, o tempo é um tempo que Deus estipulou para a conscientização de todos. Este tempo ele é bem representado pelo Cristo, né? O poder negativo de Deus, né? E dividindo o corpo sobre o bem e sobre o mal, né? Entenda isso. A consciência interage com o corpo emocional e que esteja presente no tempo, né? E a palavra representa uma consciência deste corpo e que seja emocional. A palavra representa uma consciência. Sempre eu tenho dito que a palavra ela tem a nossa consciência interior, certo? Ela é uma origem, ela é um princípio de tudo aquilo que Deus criou o homem perfeito. Então, a palavra ela é uma espiritualidade nossa consciência interior. E o nosso corpo emocional, ele fica presente para Cristo, ok? Ele fica presente para Cristo. Esta consciência vai explicar a palavra, né? Exatamente. A palavra vai explicar a vida vai explicar o corpo e que seja emocional. Veja que nós temos do espírito, nós temos uma palavra, da palavra nós temos uma consciência da vida, né? Que aqui nós, no Cristo, nós não entendemos que ela não é vida, e sim uma consciência. Se ela é uma consciência, ela é uma palavra. O corpo vai estar presente no tempo, né? O corpo presente no tempo é esse tempo que Deus estipulou, que Deus viera dividir o bem e o mal, né? Tudo aquilo que ele viera criado no seu campo de origem, o seu poder, e tudo aquilo que ele viera formar no Cristo, deste poder negado, né? Deixando os corpos emocionais flexionados para o seu interior e para o relacionamento social, para que todas venham ficar unificado dentro do Cristo, ok? Dentro dessa formação de Deus, ok? Isto significa que a palavra da vida é a consciência. Esta consciência é uma ausência deste corpo e que seja emocional. Eu já tenho explicado o que significa a ausência deste corpo emocional. É porque este nosso corpo, esse corpo emocional aqui que nós estamos habitando, que a nossa consciência espiritual está habitado, ela não é o nosso corpo emocional. Se ele fosse o nosso corpo emocional, ele seria essa consciência interior seria a própria vida e não o espírito. Mas como esse corpo emocional não é nosso, então a nossa consciência interior, ele é uma espiritualidade. Então, dessa espiritualidade nós formamos uma consciência da vida. Essa consciência da vida é espiritualidade, certo? Que faz, que interage com esse corpo emocional. E que esse corpo emocional, dentro do Cristo, ele forma estranho. Ele é um corpo emocional e é estranho. Ele não faz parte daquilo que Deus vier a criar no seu campo de origem. Ou seja, faz parte sim, mas eles estão divididos para representar a raiz e o tronco, né? A consciência espiritual do nosso corpo interior e a consciência espiritual da nosso corpo exterior, certo? O corpo emocional vai ficar ali no meio dividido, como eu tenho dito, ganhando realização por uma coisa que seja verdade, né? O ideologia hoje é muito complexo para você explicar isso, ok? Por causa do anticristo, ok? E que era emocional em vosso campo de origem, né? Campo de origem, né? Sendo específico a glória do poder de Deus, sendo esta vida gloriado com Deus junto com o seu poder, né? Como eu tenho dito antes, né? Quando Deus criou o homem em pé, o homem, aqui era a glória dele, o poder dele, né? Ele passou aqui com o seu espírito, formou vida para formou vida, formou corpo, e aqui o homem estava sendo gloriado com o poder de Deus, com a glória de Deus. Aí, da mesma forma, Deus desceu aqui e começou a mover o Cristo para a horizontal, chegando aqui no relacionamento social, o fruto desse corpo emocional, o Jesus do relacionamento social, e que de determinada situação, essa consciência ela se volta contra Emmanuel. Existem várias formas ideológicas de vocês compreender isso, ok?
e que dá origem da vida que habitava, né, que dá origem à vida que habitava no seu corpo, em seu campo de origem, né. Seu campo de origem é o poder de Deus, e no seu corpo ele teria, a vida, a própria vida, né. Aqui no Cristo, nós somos apenas o espírito interior e espírito exterior. Essa aqui é a formação de Cristo, ok? Aí você entenda que quanto a existência, Deus é muito grandioso, certo? Eu não sei como que vocês não entenda isso, esses processos evolutivos, o tanto que é muito explicativo você entender isso por parte. Não perca tempo em vocês aprender a ter consciência, em vocês agradecer a Deus, né, por tudo que você tem na vida, né, e entender que o que Deus faz é perfeito. Entenda isso. Isto explica que a palavra da vida é o que se divide com o corpo emocional presente neste campo, sendo específico Cristo, né? Aí, como eu tenho dito mais uma vez, nunca é demais, a raiz vai ficar dividido com o tronco, né? A raiz, a consciência interior representando tudo aquilo que Deus fez bom, perfeito, e aqui o corpo emocional representando essa sociedade. O que que nós pode aprender desse corpo emocional? Como é que ele é muito interessante, grandioso, bonito, e Deus de que você tenha consciência nele. Esse corpo emocional, depois que ele fora dividido, ele foi para representando o Cristo, o tempo, ele representa o relacionamento social, o tempo, relaciona o corpo emocional ao tempo, relaciona o corpo emocional ao poder, que é ele que se move. Então aqui a raiz, ele é apenas uma consciência de tudo aquilo que nós possamos relacionar ao bem e tudo aquilo que nós podemos relacionar ao mal, uma possibilidade, sendo que a nosso interior é uma raiz de Deus, é uma espiritualidade. Entenda isso, que interessante. Você entendeu como que funciona isso? Como que é grandioso esse tronco dividido, ele é atos emocionais que vai se perder no tempo. Era como se nós estivesse habitando junto com Deus realmente. Não é como, é isso. Essa consciência espiritual mostra que nós somos espírito e que esse corpo emocional dividido, ele vai representar o tempo, as nossas emoções, tudo que nós estamos vivendo nesse exato momento. Passou disso, nós vamos voltar para o espírito, nós vamos estar purificados, nós estamos purificados, mesmo nós habitando no corpo, nós estamos purificados, nós estamos limpos, porque nós nos fazemos igual a Deus. Espírito, nós nos fazemos igual a Deus. A consciência da vida nos faz igual a Deus, nosso espírito nos faz igual a Deus. Entenda isso, que é interessante. E que se divide com o corpo emocional presente neste campo, né, sendo específico o Cristo. O corpo emocional vai estar presente junto com Cristo, né, junto com Cristo. Ele vai estar essa divisão né, raiz com tronco, né, esse corpo emocional, ele é de Cristo, ele pertence a Cristo, né. O que que é pertence a Cristo? Relacionamento social. Relacionamento social, se eu estou falando de relacionamento social Cristo, eu estou falando de um relacionamento globalizado, uma coisa única para todos, porque, de uma certa forma, Deus faz o movimento para Cristo, né. E Deus, ele é o todo-poderoso, ele é o criador de todas as pessoas, entenda isso. Aí vem um corpo simples, de entendimento simples, faz um movimento para um corpo emocional, faz um corpo para um entendimento simples, e de um corpo emocional de entendimento simples, entenda isso. Aí entenda essas diferenças do movimento de Deus e o movimento do corpo emocional, que Deus faz movimento, né, para o Cristo e o corpo emocional faz para o relacionamento social, o movimento para o relacionamento social. De uma certa forma, Deus toma todo para Cristo, né, e aí nós temos que cair na divisão de bem com nossas o nosso relacionamento social, por exemplo, aí nós temos que trabalhar isso dentro da sociedade, como as possibilidades, ok? Entenda isso. Este corpo emocional é gloriado com Cristo e podendo ganhar uma transformação dependendo da sua postura política, social, representando uma coisa e outra dentro da sociedade. Não é interessante, né? O corpo
essa postura, né, esse corpo, eh, todos os relacionamentos ele representa, corpo, realidade e relacionamento social, aquilo que você entrega, muito grandioso. Existe várias formas de vocês trabalhar isso, certo? Dentro da sociedade, né? E mas não esqueça dos princípios, os princípios são a raiz, são a nossa consciência espiritual que de determinada situação não temos, se a gente não consegue fazer nada sem essa raiz, certo? Porque é ela que gera a possibilidade para o relacionamento social, entenda isso. Mas quando eu estou focando aqui para vocês entenderem que as coisas tudo dentro da sociedade é sobre esse corpo emocional e sobre isso aqui, esse relacionamento social. Corpo emocional e relacionamento social, corpo emocional e relacionamento social, certo? Ele vai se relacionando dentro da sociedade, é isso aqui, né, subconsciente, submundo, né, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, tudo a partir do corpo emocional. Essa raiz, ela vai ganhar uma estrutura. Dependendo da situação, ela pode ter uma postura aqui fora, direto aqui fora, certo? Para ela ficar tomando essas consciências desses corpos todo aqui, inclusive o corpo da pessoa, né, o corpo da pessoa desabitado. Desabitado, ela ganha várias formas para você trabalhar, ela é uma glorificação, né, ela representa a cabeça do marido. Existe várias formas de vocês estar compreendendo isso, tudo dentro do blog Diários de Ca é só vocês fazer o acompanhamento, ok? Sendo que o espírito interage com a palavra interage com o espírito, formando uma consciência para este corpo emocional de acordo com o tempo e com o espaço de tempo de onde esta consciência interage em seu corpo junto à sua sociedade. Entenda como que isso é interessante, né? Olha só, o espírito ele interage com a palavra. É igual aquilo que eu estava falando antes. Olha só, eu tenho uma consciência interior, eu preciso mover o meu corpo, eu preciso fazer com que saia uma voz. Isso tudo é através de uma consciência espiritual. Vocês vai poder conhecer alguma coisa quando eu permito minha voz. Aí então vocês vai ouvindo, mas entenda, tudo isso é uma consciência interior. Aí quando eu entrego, por exemplo, ao relacionamento social, ele já vai formando uma coisa fora, certo? Fora do seu corpo, você está entregando uma coisa para alguém, né? Existe várias formas de você relacionar isso, entenda isso. São muitas e muitas possibilidades de relacionamento, ok? Que que vai entendendo tudo isso. O que eu quero dizer, que eu quero que vocês compreendam rapidamente, essa consciência interior, essa palavra que o contexto está dizendo, ó, o espírito interage com a palavra interage com o espírito, formando uma consciência para este seu corpo emocional. De acordo com o tempo, né, de acordo com o tempo é aquilo que nós estamos vivendo dentro da sociedade, certo? De acordo com o tempo, sobre, nossos corpos emocionais, aquilo que nós estamos entendendo. Explicando essa parte aqui, certo? E que o nosso corpo, ele vai representar uma tempestade no tempo, alguma coisa nesses mesmos, significação, ok? E com o espaço de tempo. O espaço de tempo, ele representa bem esse nosso corpo emocional, porque dentro de nós temos uma consciência, e essa consciência ele é apenas um espaço. Esse espaço é o espírito, é a vida, você não vê, você não tem, não tem uma consciência literal, porque o nosso corpo emocional, ele é totalmente dividido com esse espaço, com esse nosso interior, entenda? Então ele vai interagindo com a palavra vai interagindo com o espírito e vai formando isso, essas consciência interior entenda isso. De onde está a consciência interagindo o seu corpo junto à sociedade, entende? Aí você tem uma consciência, você vai interagindo isso dentro do tempo. Tempo, né, tempo e espaço de tempo. Espaço de tempo representa a nossa consciência interior, uma espiritualidade interior, né, e o corpo ele vai cair logo no tempo. O tempo vai representar Cristo. O Cristo ele tem várias formas de você compreender, ele é muito grandioso. Assim como esse relacionamento social,
Ele é muito grandioso, o Cristo também, ele é muito grandioso. Ele não precisa ser o mal, não precisa ganhar esses nomes feios, ou assim, Satanás, Lúcifer. Ele pode ser uma expressão limpa, ele pode ser o poder de Deus, ele pode ser a glória de um corpo comum, certo? Pode, não precisa ser isso. As possibilidades, o que Deus fez para que a gente ganhe a consciência, para que a gente possa reconstruir essas relacionamentos social é muito grande. A oportunidade que Deus deu para cada um não precisa ser essas expressões negadas. Satanás e Lúcifer. Por exemplo, Satanás é o poder de Deus, pode ser o poder de Deus, pode ser que as nuvens escuras vai todas embora, né? Vai toda embora. Então ele fica como é Deus, ele é o poder de Deus. Aí, o Lúcifer, por exemplo, né, a glória de um corpo comum, que hoje é o anticristo, ele não precisa ser uma negação, ele precisa ser a glória desse corpo aqui, gloriado com Deus, de novo, né, de uma certa forma, certo? E é muito delicado. Estou falando assim para você compreender. Deus sinalizou, né, sinalizou o tempo com os seus movimentos e nós vamos ficar presos dentro desse tempo, trabalhando a nossas consciência do relacionamento social e aprendendo sobre esse grandiosa de Deus. Eu fico muito admirado com essas grandezas de Deus, né, e eu procuro a expressão correta para me trazer consciência, né? E nesse meio tempo a gente vamos compreendendo desse jeito, ok? E explicando o tempo ausente para uma consciência interagindo com o tempo presente para outra consciência, certo? Explicando o tempo ausente para uma consciência. O tempo ausente, você lembra? Eu sempre falo de tempo, eu falo de hoje, tempo, campo, campo, tempo, tempo, campo, nessa mesma impressão. Hoje é Cristo. Aí tempo, de novo, no paraíso de Deus, tempo, poder, tempo, campo, glória de Deus. Tempo, glória de Deus. Tempo, campo, glória de Deus. Entenda, ó, tempo ausente. Por que que nós estamos falando de um tempo ausente? Aquilo que foi tudo criado no paraíso de Deus, Deus agora transformou ele em uma consciência sobre aquilo que possa ser o bem e aquilo que possa ser o mal, a possibilidade, certo? Aí esse tempo que nós estamos, nesse campo nosso é Cristo. No campo de Deus é glória de Deus, né? O campo de Deus ele é representado pela glória de Deus. Aqui eu deixei aqui bem especificado, né? O corpo que se divide em espírito. Antes, na direita é espírito, né, e junto aqui o poder, esse poder de Deus aqui. Falando desse poder de Deus, vamos lá, deixa ele dividido aqui só para uma exemplificação, né. Todo o mundo, o globo de Deus, é tudo de Deus, mas aqui eu coloquei o poder de Deus, aqui eu dei uma explicação com o corpo emocional, mas aqui foi o poder de Deus. Aí, espírito aqui do lado de Deus, espírito e Deus, pai e filho, né, na direita, pai e filho na direita. Você entenda que Deus, quando ele ele do outro tipo assim, esse Cristo, por exemplo, ele ganhou uma divisão, um campo, é isso que nós estamos falando do campo. Campo de Deus é o poder de Deus e o campo de Cristo aqui desse lado de cá, foi aquilo que Deus inverteu. Mas tudo aqui é um só, certo? O que mudou aqui, né, é que o Cristo ele ganhou uma flexibilidade desse poder, ele ganhou uma flexibilidade para flexionar os corpos que são emocionais, né, ele ganha uma flexibilidade, são muitas as compreensões para que a gente possa entender isso de várias formas, ok? Então o tempo ele representa o campo pode ser um poder da glória de Deus ou ele pode ser o Cristo, a formação, né, dos corpos emocionais, aquilo que nós vamos nos conscientizar sobre o bem, sobre o mal, tudo bem especificado dentro destes blogs diários. Procura aprender e relaciona isso nas suas consciências com humildade, com simplicidade, e vocês vão deixar de ser essa vítima social, ok? Se inscreva neste canal, finalize o vídeo se você se sentir realizado. Se não se sentir, não precisa fazer nada, ok?
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.